Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, boa tarde. Eu sou a professora Bárbara Paixão de Góes, sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a classificação nova dos alimentos, entendendo e utilizando no dia a dia. Então, o nome dela realmente é classificação nova. Ela é uma nova classificação de fato, mas o nome dela também é nova. Então, escreve assim mesmo, com letras maiúsculas. Qual que é o objetivo da nossa aula hoje? Primeiramente, introduzir a classificação nova dos alimentos. Então, explicar o que é essa introdução, o que é, essa classificação, explicar como que ela foi desenvolvida, da onde veio essa ideia, por que essa nova classificação foi criada, quem que teve a ideia e quem desenvolveu, e demonstrar para vocês ao final como que a gente pode utilizá-la para escolher alimentos mais saudáveis e ter uma vida mais saudável no nosso cotidiano. Então, ela é uma classificação que ela traz para a gente uma utilização prática e de entendimento muito útil para a nossa vida se tornar uma vida mais saudável e a gente ter autonomia mesmo de fazer escolhas mais inteligentes. Então, começando pelo conceito, o que seria essa classificação? A classificação nova, ela agrupa os alimentos conforme o grau de processamento. Então, qual que é o objetivo dela? Fazer com que nós possamos identificar a qualidade do alimento de acordo com o quão modificado, o quão processado ele foi. E ela tem origem no Brasil, então é uma coisa que devemos nos orgulhar. Muitas pessoas até conhecem a classificação, mas não fazem ideia que ela é brasileira, não sabem que é um produto, né, de origem brasileira, um produto científico de origem brasileira. E quem criou, né, idealizou e criou essa classificação foi o pesquisador Carlos Augusto Monteiro, junto da equipe da USP, que trabalhou junto com ele, que obviamente ele não fez sozinho, e desenvolveu essa classificação nova. E eu falo que é uma coisa para a gente se orgulhar, porque, vocês vão ver mais à frente, ela se tornou referência mundial. Então, é uma coisa que nós realmente precisamos nos orgulhar. É um trabalho que foi feito a muitas mãos, que realmente foi muito bem elaborado e que hoje é utilizado na prática de verdade. Então, qual que é o histórico do desenvolvimento dela? Primeiramente, lá em 2010, ela foi feita como uma forma de analisar o impacto do processamento alimentar. Então, percebam que o intuito não era, nesse primeiro momento, não era nem dela ser utilizada na prática, levar ela para as pessoas ou disseminar esse conhecimento. Partiu realmente dessa pergunta, desse questionamento. Será que esse grau de processamento do alimento, ele impacta de alguma forma? Vamos analisar. Será que é diferente uma pessoa, né, que às vezes consome mais alimentos naturais ali naquela fazenda, que vive longe da zona urbana, de uma pessoa que ela come majoritariamente na sua dieta alimentos que são muito mais processados, ultraprocessados, mais industrializados? Então, a partir dessa pergunta que eles começaram a analisar esse impacto. E o interessante é que não foi só o impacto na saúde da pessoa, do indivíduo em si, não. Foi o impacto social, ambiental, várias questões que envolvem esse alimento que é natural e o alimento que já passa por vários processamentos. Então, percebam que foi uma coisa bem ampla, né? Começou de um questionamento bem amplo que foi se afinilando. A classificação ela é baseada em várias pesquisas conduzidas pelo NUPENS,
Para quem não conhece o NUPENS, ele é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. O NUPENS ele faz vários trabalhos maravilhosos, focados em dados epidemiológicos para a nutrição e para a saúde. Então, eles que desenvolveram esses trabalhos, que começaram com essas pesquisas. Hoje, ela já é utilizada em vários países e é mencionada em relatórios internacionais, como, por exemplo, os da Organização Mundial da Saúde. Então, vejam que o que começou com uma dúvida, um questionamento, se tornou, à medida que eles foram investigando, que eles foram descobrindo o potencial que aquela informação tinha, foi se tornando algo mais consolidado, que é o que nós temos hoje, a classificação nova, e é utilizada mundialmente e reconhecida mundialmente. Então, basicamente, essa classificação, ela vai dividir os alimentos em 4 categorias. Quais são essas categorias? Alimentos in natura ou minimamente processados. Quais são esses alimentos? Vocês conseguem ver pela figurinha aí, que eu exemplifiquei, frutas, verduras, legumes. Tem outros alimentos que eu vou destrinchar mais à frente. Mas, como o nome já fala, são alimentos mais naturais, in natura, ou que passaram por processos mínimos, bem pequenos, de processamento, sem alterar a sua integridade, a sua composição. A gente tem os ingredientes culinários processados, óleo, azeite, sal, açúcar. São basicamente ingredientes calóricos, muitas vezes, ou não, e que nós não utilizamos como alimento. Então, para ficar fácil de entender, ninguém lancha azeite de oliva puro. Ninguém come sal puro. Nós utilizamos esses ingredientes para preparar o alimento. Vou usar o azeite para preparar um ovo mexido, vou usar o sal para colocar nesse ovo, mas eu não vou comer aquilo puro. Ele é um ingrediente culinário, tá? Processado. Eu vou ter depois os alimentos processados, que são alimentos que sofreram processos mínimos e que foram adicionados outros ingredientes culinários dentro dele. Por exemplo, um pão, um queijo. São alimentos que sofrem pequenos processos e que são adicionados alguns ingredientes culinários. Já nos alimentos ultraprocessados, como bolacha recheada, batata frita, salgadinho, hambúrguer, pirulito, balinha, esses alimentos eles são ultraprocessados. Então, eles passaram por muitos processos, foram adicionados vários ingredientes e, no fim, o alimento em si, ele fica perdido, vamos assim dizer, né? A gente tem uma lembrança do que foi aquele alimento. Mas vamos esclarecer mais detalhadamente. Então, os alimentos in natura ou minimamente processados, eles são obtidos diretamente de plantas ou de animais, sem que tenham sofrido qualquer alteração. Então, por exemplo, um tomate, uma maçã, uma banana, o feijão, o ovo, o leite de vaca integral, que não passou por nenhum processamento, aquele da roça, que foi tirado, né, e colocado ali naquela garrafa de vidro, sem nenhum tipo de processamento, sem adição de nada, são alimentos in natura. Qual seria o minimamente processado? É aquele mesmo alimento in natura que, antes da sua aquisição, foi submetido a aquisições mínimas. Por exemplo, o feijão. Se a gente pegar o feijão no mercado, quando você lê a lista de ingredientes de um pacote de feijão, qual é o único ingrediente que tem ali? Feijão. Ele foi minimamente processado por quê? Ele foi colhido, foi feita uma limpeza, foi tirado galho, folhas, sujeiras, detritos daquele feijão e ele foi embalado. Então, ele passou por um mini processamento, que foi basicamente de higienização. Então, esse alimento ele é minimamente processado. Continua sendo um alimento in natura, que é só feijão mesmo, porém, ele passou por um processo de higienização e de embalagem. Um outro exemplo que eu gosto de dar é aquela mandioca que a gente compra no mercado, inclusive super prática, que é a mandioca descascada e embalada a vácuo. Se você olhar nos ingredientes, está escrito mandioca congelada. É isso. Não tem nada de ingrediente nem da mandioca. É a mandioca que passou por um mini processamento. Qual foi o processamento? Descascar, lavar e embalar. Não adicionou sal, não adicionou gordura, não adicionou outros ingredientes, nem conservantes, nada. Continua sendo mandioca, mas ela não é 100% in natura.
Ah, Bárbara, então o que seria a mandioca 100% in natura? Que eu não considero processada. Aquela lá da feira, tá toda suja de terra, que você pega, tá até com a casca ainda. Aquilo ali é uma in natura. Tirou da terra e tá vendendo daquele jeito. Ali ela tá 100% in natura, sem nenhum processamento. Higienizou, embalou, minimamente processada. Depois, a gente vai ter a categoria dos óleos, gorduras, sal e açúcar. Como eu falei, são produtos que eles são extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza e são usados para criar preparações. Então, não são alimentos que a gente vai lanchar, que a gente vai almoçar puro. A gente vai utilizá-lo para preparar o alimento. Mas ele não é, por si só, um alimento que eu vou consumir, né, sozinho. Eu vou usá-lo como condimento, como ingredientes de preparações. Aí eu vou ter os alimentos processados, que são produtos que são fabricados essencialmente com adição de sal ou de açúcar. Então eu vou pegar o alimento in natura ou minimamente processado e vou adicionar sal ou açúcar. Ele se torna um alimento processado. A partir do momento que eu adiciono alguma coisa, eu altero a característica original daquele alimento, eu estou transformando ele em um alimento processado. Exemplos: a gente vai ter alguns tipos de queijo, a gente vai ter o pão, eu falo alguns tipos de queijo porque tem queijo, entre aspas, que vai entrar em ultraprocessado, mas já vou explicar. Então, alguns queijos mais artesanais, mais caseiros, tipo o queijo Minas Frescal, queijo branco que a gente compra na feira, ele é um processado. Eu vou ter o milho em lata, que tem só sal para conservar. Então, quando você vai olhar o milho verde, ele é um milho que foi higienizado, tirado da espiga e foi colocado água e sal para ele conservar. Então, isso é um alimento processado. Quando você pega, é o milho, tem gosto de milho, tem cor de milho, ainda é o milho. Outro exemplo, enlatado, a sardinha, o salmão, que é conservado com óleo, muitas vezes, ou com água e sal. Então, esses alimentos são todos processados. O molho de tomate, se for só o molho de tomate, quando você olha ingredientes, né, e você vê molho de tomate, vinagre e sal. Tem isso e mais nada. Aí é um processado. Então, esses alimentos que você tem uma adição de sal ou açúcar e pouco modificado, são alimentos processados. Todos esses enlatados, essas conservas, compotas, são processados. Quando a gente vai para a categoria de alimentos ultraprocessados, a gente já vai ver produtos em que a fabricação ela envolve diversas etapas. Existem técnicas de processamento e de ingredientes, muitos deles são de uso exclusivamente industrial e a gente não consegue nem entender o nome. É aquele alimento que você pega a lista e você olha lá, sal eu sei o que é, né? Açúcar eu sei o que é. Mas aí você começa a ver uns nomes com números misturados, glutamato monossódico, maltodextrina, e aí você fica, nossa, mas isso aqui eu não sei o que é. Se você não compra para sua casa e você não usa como um ingrediente culinário, na maioria das vezes são realmente produtos que só a indústria usa, de uso exclusivamente industrial. Se tiver esses ingredientes, esse alimento já é considerado um alimento ultraprocessado. E não é difícil de encontrá-los ou de identificá-los. Macarrão instantâneo, refrigerante, bebidas gaseificadas e açucaradas, batatinha, salgadinho, bolacha recheada, esses alimentos congelados, pré-prontos para só aquecer e comer, a maioria são ultraprocessados. Então, são alimentos em que a gente tem uma lista de ingredientes enorme, com muitos nomes estranhos, que a gente não sabe o que é, e que realmente é de característica industrial. É uma coisa que eu não consigo, por exemplo, produzir na minha casa, porque eu não teria nem os ingredientes para fabricar aquilo artesanalmente. E qual que é o impacto dos ultraprocessados na saúde? Por que essa classificação ela se tornou referência tão importante? A partir do momento que eu entendo que existem níveis de qualidade do alimento, níveis em características nutricionais mesmo, eu começo a fazer escolhas melhores. E eu consigo dividir e analisar o impacto de cada um na saúde. Então, quando se começou a classificar os ultraprocessados e se entendeu esse grupo de ultraprocessados, começou-se a avaliar o impacto dele. O que será que esse ultraprocessado traz de benefício ou malefício para as pessoas? Então, o que se percebeu nos estudos que usaram essa classificação nova para fazer suas análises?
aumento do risco de obesidade, aumento de doenças cardíacas, de diabetes tipo 2, até de câncer, gente. Então, tem outras condições também que estão todas atreladas a um estilo de vida óbvio. A gente sabe que a obesidade, o diabetes, as doenças cardíacas são doenças multifatoriais. A gente não tem só um fator, alimentação. Mas todos os estudos acabam mostrando que o impacto desse ultraprocessado é muito grande. Então, dentro dessa questão do sedentarismo, da predisposição genética, de tantos fatores, ele está ali pesando muito para que a pessoa venha desenvolver essas doenças. Então, hoje já se tem uma discussão sobre como que o consumo excessivo desses alimentos e desses produtos afetam a saúde pública. Porque, de fato, quem consome mais ultraprocessados hoje? Pensou-se por muito tempo que eram pessoas baixa renda. E, de fato, elas não tinham acesso a alimentos in natura, muitas vezes elas não tinham condição financeira de comprar um alimento orgânico ou in natura, mas ela via muito atraente o valor de um macarrão instantâneo, era prático, às vezes é uma pessoa que tem 2, 3 empregos, que não consegue parar para fazer uma refeição saudável. Então, por que não comprar um alimento ultraprocessado, que é barato, que fica pronto em 2 minutos no micro-ondas e que vai resolver meu problema? Então, essas pessoas eram o foco principal de consumo de ultraprocessados. Mas o que a gente vê hoje? Que não é mais bem assim. Na verdade, a população, a sociedade como um todo, está nessa busca de praticidade. Então, mesmo a pessoa com condição financeira de comprar um alimento mais saudável, mais in natura, ela acaba optando pelo alimento ultraprocessado pela praticidade. E existem categorias de valores de ultraprocessados. Então, não é todo ultraprocessado que é baratinho. Tem ultraprocessado que é mascarado de saudável, de fit, e é vendido no valor, inclusive, mais caro. E essas pessoas com poder aquisitivo maior, em busca dessa praticidade, ou dessa falsa ideia de mais saudável, compra esses alimentos. Então, o impacto para a saúde pública é muito grande. E aí, a gente tem um material maravilhoso que foi desenvolvido, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que eu não canso de falar. Se você já assistiu outras aulas minhas aqui, você já deve ter visto eu falar dele. Tem uma aula, inclusive, minha, que eu falo só sobre ele. Eu explico o Guia Alimentar para a População Brasileira. Fica a dica aí para quem não conhece, para quem não assistiu a aula. Se quiser ir lá assistir, é uma aula bem completa sobre ele. Aqui eu só vou mencionar. Ele foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 e ele foi baseado, toda a sua construção foi feita em cima da classificação nova, para orientar as escolhas alimentares mais saudáveis. Então vejam que foi um projeto que linkou. Então desenvolveu-se a classificação nova e a partir dela pensou-se, vamos reestruturar o nosso guia alimentar, porque essa é a segunda versão, e vamos utilizar essa classificação para orientar as pessoas. Então, esse guia, usando a classificação nova, ele vai ter alguns pilares. Quais são eles? Preferir alimento in natura, evitar ultraprocessado. São os dois principais pilares. Então, sempre que você puder escolher entre um alimento ultraprocessado e um in natura, ou processado que seja, que está ali no meio do caminho, preferir sempre in natura e processado. Porque o ultraprocessado, ele realmente ele vai ser um alimento que vai trazer muitos malefícios. Principalmente se a gente consumir de forma indiscriminada. Se a gente consumir sem ter consciência do impacto que ele tem. Então, eu sugiro muito a leitura. Profissional da saúde, eu acho que é leitura obrigatória, principalmente se você trabalha com atendimento ao público na parte de saúde coletiva, na parte de educação nutricional, porque esse guia, ele tem uma linguagem muito simples, ele tem dicas excelentes, inclusive aplicações práticas, que vão facilitar na hora de conversar, de orientar os pacientes e a comunidade. E aí eu trago para vocês como que a gente vai utilizar, como que a gente vai aplicar essa classificação nova no dia a dia. Então eu vou dar agora para vocês algumas dicas práticas para vocês reconhecerem e escolherem esses alimentos in natura ou minimamente processados, saber mesmo diferenciar, será que esse aqui é in natura? Será que esse aqui é minimamente processado? Que tanto que eu como de cada? E também vou dar algumas dicas sobre substituições para ultraprocessados que você pode fazer com escolhas mais saudáveis. Então, primeira coisa que a gente precisa falar e vocês precisam saber: ler rótulo.
Não tem como, gente. Eu sei que dá preguiça, eu sei que muitas vezes você está naquele automático, que você vai no mercado correndo, e você pensa, eu não tenho tempo de parar para ficar lendo rótulo. Mas quem é dona de casa e compra, e sempre é responsável pelo mercado, ou o homem mesmo que vai no mercado, costuma ter as marcas que ele gosta, ou que ela gosta. Não, essa marca e essa aqui de molho de tomate é a que eu gosto de comprar. E já compra sempre da mesma. Então, pare um dia, vá com calma, com tempo e avalie custo-benefício das marcas. Pegue, olhe o rótulo e decida. Olha, eu já sei que essa marca A e essa B são duas marcas que são boas, que são mais saudáveis. A que tiver mais barata no dia é a que eu vou levar. Mas eu já sei que a marca XYZ, a não ser que eu esteja sem dinheiro, optando por uma economia, eu não vou levar. Porque eu sei que são marcas que não é legal esse produto aqui. Então, você meio que vai fazendo uma seleção do que, de fato, naquela prateleira é interessante de você comprar. Não é para você ler o rótulo toda vez que você vai no mercado. Você vai ler e vai definir quais alimentos você acha que é legal de você manter na sua despensa e quais alimentos você não fazia ideia que era tão ruim e que você não vai mais consumir, ou muitas vezes é uma coisa que você gosta e você vai reduzir drasticamente, que você vai levar para sua casa uma vez no mês, porque se estiver lá na despensa, toda semana você vai comer. Então essa organização, ela vem a partir daí. E muita gente pergunta, Bárbara, como que lê rótulo? Eu achei essa figura tão legal, ela é do site do Dr. Drauzio Varela. E ela é bem interessante porque ele mostra o que tem no rótulo e para que serve cada coisa. Primeiro item, gente, tá com preguiça, não tá com tempo, não quer olhar mais nada na lista, no rótulo, lista de ingredientes. É a principal coisa que você vai ter que olhar. É a primeira coisa que você vai olhar. Por quê? Porque, primeiro, o primeiro item que aparece na lista de ingredientes é o que tem mais naquele alimento. Então, imagine que você pega um produto, ketchup, e você vê que o primeiro ingrediente é açúcar. O segundo ingrediente é óleo, gordura. O terceiro ingrediente é um corante. Lá no quarto para o quinto é o tomate. Gente, ketchup, molho de tomate, o primeiro ou o segundo ingrediente, no máximo, tem que ser tomate. Se eu tenho várias outras coisas na frente, então aquilo não é saudável, porque a maior quantidade é o que vem primeiro. Então, primeira lição, ingrediente é ordem decrescente. Primeiro item é o que tem mais. O que está lá no último é o que tem menos. Ele vai colocando na ordem de quantidade. Primeira coisa. Segunda coisa que você vai olhar, quantidade de itens. Gente, o molho de tomate é para ele ter 3, 4 ingredientes. Se você está vendo uma lista no molho de tomate que tem 10 ingredientes, 15 ingredientes, um monte de nome esquisito, você sabe nem o que é, aquilo ali de tomate só tem o cheiro e a cor. Então, evite. Pegue um que tenha menos ingredientes. Então, lista de ingredientes, as duas coisas que você vai olhar. Qual que é o primeiro e o segundo ingrediente? O que é a base daquele alimento? Segunda coisa, quantidade. Quanto mais nomezinhos tiver, pior aquele alimento. Terceira coisa que você vai olhar, nomes desses ingredientes. São coisas que eu sei o que é, que eu li, eu entendi, então mais saudável. São nomes estranhos que eu nunca vi falar, conservante, corante, já saiba que não é tão legal. São produtos industriais que foram adicionados naquele alimento. Feito isso, se você tiver tempo, interesse, vontade de analisar mais o rótulo, o que mais que você vai achar lá? Você vai ter a tabela de informação nutricional, onde você vai ter os nutrientes listados, quanto de gordura, quanto de açúcar, quanto de carboidrato naquela tabela. Você vai ter a quantidade por porção, que é interessante você saber, tá? Mas cuidado, porque a porção é uma porção indicada de consumo, não é a porção do pacote. Então, muitas vezes você vê lá uma porção, 25 gramas, num pacote de bolacha. São 2 bolachas. Aí você vai e olha as informações nutricionais de 2 bolachas. Mas você come o pacote que tem 12. Então, você precisa olhar a porção e ver quantas porções que eu vou consumir. Se tem 12 bolachas ali e a porção ali que está descrita são 2, você vai ter que pegar aquilo e multiplicar. Então, você vai ver que a caloria é alta. Eu costumo brincar que eu não preciso nem fazer a conta. Se uma porção de 2 bolachas tem 120 calorias, eu não preciso nem multiplicar para saber que vai ser demais comer um pacote inteiro. Se tem, sei lá, 40 gramas de gordura, eu não preciso nem multiplicar para saber que o pacote inteiro vai dar gordura demais para uma pequena refeição, que é um lanche. Então, para você ter essa noção, uma olhada rápida, você já, não, esse aqui tá demais. Ou quando você coloca um alimento do lado do outro e você fala assim, nossa, mas essas 2 bolachas,
o preço é bem diferente. Às vezes a diferença é de R$ 2 de uma para outra. Mas a qualidade nutricional é bem diferente também. Você fala, nossa, essa daqui, esses ingredientes eu não consigo nem enxergar. De tanta palavrinha miúda. Essa daqui, eu consigo ler, eu entendi. Eu consigo contar os ingredientes. Então, são coisas que dão autonomia para a gente decidir. Vai que eu estou podendo pagar R$ 2 a mais e ter mais qualidade. Então, assim, você vai tendo autonomia de escolha. Outra coisa que tem na lista também é o VD, que é o percentual dietético. Então, quanto por cento daquele nutriente, naquele alimento, eu vou atingir naquele dia. Então, por exemplo, quando você vai ali em carboidratos, vamos dizer, ele está atingindo, na minha figura está meio pequeno, 2%. Então, uma porção vai me dar 2% de carboidrato do que eu poderia comer no dia. Mas tem que lembrar que eu ainda vou almoçar, vai ter carboidrato, já tomei café da manhã, que vai ter carboidrato. Enfim, é só para eu ter uma noção do tanto que aquilo vai representar. Nesse percentual, a única coisa que eu acho que é interessante de olhar é o sódio, que nada mais é do que sal. Hoje a gente tem um consumo absurdo de sal no Brasil e muitos casos de hipertensão arterial. Então, uma coisa que você pode chamar a sua atenção, que você pode olhar, é esse percentual de sódio. Se tiver muito alto, evitar. Mas aí eu tenho uma notícia boa para vocês. Com essa questão do sódio, da gordura e do sal, nós temos a nova rotulagem, que foi uma briga na nutrição e que, graças a Deus, entrou em vigor. Não do jeito que a gente queria, com algumas ressalvas, mas pelo menos foi uma vitória, nós precisamos comemorar. Agora, os novos rótulos, você já deve ter observado no mercado, tem um alerta, uma lupa desse jeito aí, indicando certos alimentos, para você não ter o trabalho de olhar a tabela nutricional. Então, o alimento com alto teor de sódio, por exemplo, ele já vem o selinho, alto em sódio. Se ele está alto em açúcar adicionado, tá lá o selinho, alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada. Por que isso é interessante? Pensa um idoso que é hipertenso. Se ele tiver duas embalagens, uma tem o selinho alto em sódio, de uma linguiça, por exemplo, a outra tá lá, não tem o selinho de alto em sódio. O que ele vai preferir, ele sendo hipertenso? Aqui não tem o selo. E isso é para dar autonomia, para facilitar a vida das pessoas quando elas vão comprar um alimento. Então, esse rótulo com esse alerta faz muita diferença, ajuda demais. Foi instituído recentemente, ainda tem algumas marcas que ainda não estão adaptadas, mas se eu não estou enganada, até o final desse ano, todas precisam estar já adaptadas. Se tiver ultrapassando, né, as quantidades de sódio, de açúcar, de gordura, precisa colocar no rótulo, tá? Alimentos com alto teor de 2 nutrientes vai ter alto em e o nome deles embaixo. E se for mais de 3 nutrientes, tem 2 formatos. Ele pode vir retinho assim, com os 3 ingredientes, que é muito alto, ou nesse formato quadrado, alto em e os 3 em volta. Fato é que, se vocês observarem, vocês vão ver que os alimentos já vêm com essa classificação. E isso ajuda muito, né? Já facilita muito a nossa vida. Aí você associa um selo desse com uma lista de ingredientes enorme, corra. Não compre ou compre pouca quantidade para você não comer demais, que aquilo com certeza vai fazer mal a longo prazo. Outra coisa que eu preciso falar, que vai ajudar, que a classificação nova traz para a gente aprender. Faça trocas inteligentes. Então, ao invés de você comprar açúcar em pó, faça uma água saborizada. Coloca fruta, espreme um limão. Pode ser água com gás, com fruta dentro, para saborizar. Para você ter alternativas e tirar isso da sua vida. Porque o suco em pó é corante e açúcar puro. As novas embalagens, inclusive, já vem alto em açúcar. O achocolatado, troca por cacau. Pode ser um cacau 50%, um cacau 70%, se você não tem o costume, até você adaptar, não precisa ser o cacau 100%. Mas já é muito melhor do que um achocolatado. O achocolatado, olha a lista de ingrediente, vai ver onde que está o cacau ou o chocolate. Quando tem cacau, ele está lá no final da lista. Então é mais corante, mais açúcar do que qualquer outra coisa. O tempero industrializado, ao invés de usar esses temperos prontos, que são riquíssimos em sódio, use tempero natural. O açafrão, o manjericão, o alecrim, o cominho, né, o chimichurri, a cúrcuma. Tem tanta coisa que a gente pode usar que o Brasil, graças a Deus, é riquíssimo, né, em especiarias, e você tira aos poucos esse alimento ultraprocessado da sua vida. Inclusive o sal de ervas. Se você procurar aí na internet, digitar aí sal de ervas, tem a receita, que é o sal que você prepara com ervas do seu gosto, e já deixa pronto na cozinha, ele dura meses.
E você pode utilizar aquilo ao invés de usar só o sal. Ele já saboriza o alimento e você acaba usando menos sal, porque você sente o sabor das ervas e você vai fazendo essa troca. Outra coisa, o iogurte com sabor. Gente, olha a lista de ingredientes do iogurte com sabor. É tanto conservante, tanto corante, tanto nome esquisito. Troca pelo iogurte natural. Ai, mas eu não gosto de iogurte natural, é muito azedo. Adoça com mel. Até se você colocar açúcar, é melhor do que o pronto. Porque o pronto vem com açúcar invertido. Vem com açúcar que é melado do extrato do xarope do milho. Então, são açúcares terríveis. Você colocar um açúcar branco, um açúcar mascavo seu, você dosando, tenho certeza que você vai colocar muito menos do que o que vem no potinho. E é melhor do que você comprar esse de potinho, que já vem pronto. Então, fazer essas trocas. Pipoca de micro-ondas, faça a sua pipoca caseira, né? Já demonizar a pipoca com óleo. Tem a opção de fazer na air fryer, tem a pipoqueira sem óleo, mas tem gente que gosta do sabor da pipoca com óleo. Te garanto que o óleo que você põe na pipoqueira para fazer a sua pipoca nunca vai chegar no teor de gordura de uma pipoca de micro-ondas. Ah, mas eu gosto do sabor do queijo. Joga queijo ralado. Vai fazendo uma versão mais saudável daquilo que você acha gostoso. Sem contar que esses alimentos ultraprocessados, gente, é cheio de estimulantes que fazem a gente querer comer mais e mais. O alimento mais saudável, geralmente, vai gerar saciedade muito mais rápido, muito melhor. Eu costumo brincar que se tem... eu falo que é o alimento que é de Deus e não é de Deus. Por exemplo, o abacate. O abacate é doce? Não, mas ele é bem gorduroso. Tem gordura natural. A melancia é gordurosa? Não, mas ela é bem doce. Costuma ser bem doce. Então, você não tem um alimento natural que é gorduroso e doce. Pega uma bolacha recheada. O que ela tem? Muito açúcar e muita gordura. Não é de Deus. Então, Deus criou as coisas organizadas. Gordura estimula o nosso cérebro e a nossa papila gustativa sozinha. O açúcar dos alimentos também. Quando a indústria junta as duas coisas em um único produto, o nosso cérebro ele fica em êxtase. E a gente não quer comer 1 ou 2, a gente quer comer 20. Então, tenha cuidado. Treine o seu paladar novamente para você perceber essas coisas. O sorvete é gorduroso e adocicado. A gente ama sorvete. Então, tente procurar sorvetes mais saudáveis, de frutas, mais naturais. Ai, mas eu amo um sorvete de chocolate, eu amo um sorvete de leite ninho. Não tem problema você ir um final de semana e tomar um sorvete desse. Mas comprar um pote de 5 litros e ter na sua casa e consumir todos os dias, já não é uma escolha inteligente. Nós estamos inseridos no mundo de ultraprocessados e nós vamos consumir, mas nós temos que ter consciência para a gente consumir com quantidades que não vão prejudicar a nossa saúde a longo prazo, tá? Ops, acho que eu pulei. Um detalhe que eu queria ressaltar antes de finalizar a aula é o destaque internacional que a nossa classificação recebeu. Ela tem reconhecimento e uso em vários relatórios mundiais, o que comprova a sua eficácia, tanto da Organização Mundial da Saúde como a FAO. Então, vários países, como o Canadá e a França, por exemplo, utilizaram a nossa classificação para fazer o guia alimentar deles, para desenvolver estratégias de políticas públicas. Então, isso é muito legal. A gente vê que uma coisa que veio do nosso país, das nossas pesquisas, influenciando o mundo em relação à alimentação. A gente, obviamente, tem desafios e algumas críticas com a classificação nova. Uma delas são as discussões sobre a aplicação prática dessa classificação em diferentes contextos. Então, os que são contra a classificação, eles brigam muito por essa questão de que não é tão aplicável, que não é fácil de colocar no dia a dia das pessoas. Mas nesse ponto, eu defendo que falta consciência, educação alimentar e nutricional. Se a gente educa as pessoas, ela se torna uma aplicação fácil, sim. Mas basta ter essa iniciativa. E tem muita crítica também sobre a falta de consenso quanto ao impacto de alguns alimentos processados. Porque, de fato, na categoria dos processados, entram alguns alimentos que, dependendo do excesso de consumo, podem, algumas pesquisas trazer tanto malefício quanto o ultraprocessado. Então, tem um pouco de crítica com relação a isso também. Então, é bom deixar isso claro. Mas, via de regra, a maioria dos processados ainda vão estar em nível de qualidade muito melhor comparado a um ultraprocessado. E aí, para concluir, eu queria dizer que é de suma importância a gente utilizar essa classificação nova para melhorar a nossa qualidade de vida. E eu falo não apenas em questão
de trabalho, né? Profissionais da saúde, que estão ali em contato com os pacientes, mas na nossa vida mesmo, na nossa casa, com a nossa família, no momento de fazer compra, no momento de organizar a despensa, de fazer escolhas de onde comer. É importante a gente pensar nisso. E nós devemos também incentivar a escolha consciente de alimentos no cotidiano, na promoção da saúde. Então, é diferente quando a pessoa ela come, ela tem noção de que aquilo não é tão bom, mas ela não consegue nem escolher algo melhor, porque ela não tem essa noção de diferenciação. Ela não consegue selecionar. Então, é muito importante dar essa autonomia. A partir do momento que a pessoa tem autonomia, ela consegue fazer escolhas melhores. E para mim, a classificação nova, ela trouxe isso, autonomia. Ela é muito clara, ela é muito simples de entender. E no nosso guia alimentar, ela vem de uma forma tão lúdica, tão bem exemplificada, que não tem como a gente falar que não dá para aplicar, ou que não deu para entender, porque ela realmente é muito bem definida, bem explicada e fácil de ser utilizada. Como referências para essa aula, eu usei o Guia Alimentar para a população brasileira e os relatórios e artigos científicos da classificação nova do NUPENS, que conta todo o histórico, que conta como foi desenvolvida, todos os pesquisadores envolvidos. Inclusive, quem tiver curiosidade de pesquisar mais sobre o NUPENS, que faz um trabalho fantástico, que é da USP, tem, vamos dizer assim, um destaque internacional por esse trabalho específico que ele trabalhou, que eles fizeram e desenvolveram.